Maravilha. Vamos iniciar aqui nosso último evento do dia, das 19 horas, com o brilhante Felipe Portela Pires. Felipe Pires, doutor, por favor, fique à vontade para se apresentar para nós, falar um pouquinho sobre você, sobre seus projetos, o pessoal te conhecer. Muito obrigado aí pelo convite e vamos aí. Valeu! Perfeito, Ricardo. Bom, mestre, primeiro agradecer aí a oportunidade dentro da Cogna Academy. O evento está sendo bem interessante. O Privaton está sendo tudo que a gente tem de mais inovador no direito. A gente acha que às vezes não é brazuca, não é tão bom, né? Mas sei que você conduziu aí com muita maestria a preparação desse projeto. E o convite que me fez certamente foi por as nossas partilhas de diálogos, né? Sempre virtuais ainda, infelizmente. Espero 2022, no mais tardar 2023, conseguir apertar a tua mão, te conhecer pessoalmente, que a gente possa dialogar muito mais aí por Brasil e, quem sabe, mundo afora, falando do que a gente gosta. Falando do direito, falando das práticas. Gosto muito da palavra que você usa sempre de uma forma bem tênue, né? Agressividade, né? Você fala com calma essa palavra. Como a gente tem que ser agressivo, né? Para realmente falar sobre uma arte, uma ciência, como eu gosto de chamar, que é o direito, e hoje em dia, né, uma bandeira maior, o direito digital, que tem uma sequência de coisas aí. Mas hoje vamos falar sobre legal design e marketing jurídico. Bom, o convite que o Ricardo me fez certamente foi por saber da minha dupla formação. Eu sou graduado em comunicação social e jornalismo e também sou graduado em direito, com especialização em processo civil, em direito eletrônico e direito digital e também agora em direito médico hospitalar aí, que é uma área que a LGPD me levou a se apaixonar também pela parte médica, né, e já vem atuando, inclusive, né, o meu amor da minha vida aí, estudante de medicina, em caminhos de finalizar o curso, né, motivou ainda mais para estudando essa área. Cada vez mais a gente poder ampliar os horizontes de trabalho. Além disso, tenho um mestrado com pesquisa em cybercultura, que fez com que me apaixonasse mais ainda, né, utilizando aí da literatura, abrangendo a literatura tanto de livros como de cinema, filmes, de todas as áreas, como elas influenciam no social, na prática jurídica, no dia a dia. Às vezes a gente acha que não, né? Mas eu vou citar o exemplo mais clássico, né? O Sherlock Holmes, investigador lá, o Arthur Conan Doyle criou dentro da literatura a inspiração de um produto químico que identificaria o sangue mesmo depois de limpo, né? E isso foi ser criado dezenas de anos depois, mas a inspiração grande para a ciência partiu da onde? Partiu justamente da literatura. A literatura foi satélite ali para conseguir configurar que as pessoas tivessem inspiração para ir atrás de algo assim. Por isso, às vezes, no meu discurso, eu vou brincar com metáforas, vou falar um pouquinho de assuntos nem tão relacionados ao direito para a gente poder entender o que é o legal design e o marketing jurídico. Bom, ali tem o meu arroba, quem quiser seguir, fica à vontade, para a gente poder dialogar. E a gente vai batendo um papo. A qualquer momento, podem interromper, podem perguntar ali, manda as perguntas, o Ricardo vai falando para mim que fica mais fácil. Então, pessoal, o que é esse tal de legal design, né, que a gente tanto escuta falar? A gente confunde um pouco com o Visualol e acaba entendendo que alguns, né, críticos falam, é só diagramar a minha petição, né, fazer em quadrinho, botar uns ícones e achar bonitinho. Vai muito além disso, né? Vai muito além. A palavra design, se a gente parar para entender o que ela significa, né, a gente ficaria debatendo por horas. Né? O próprio curso de design que existe hoje, as pessoas ficam, às vezes, aí a faculdade inteira e não sabem o que vão se formar. Se vão ser design de produtos, design de funções, enfim, de operações, design de produção ou designer gráfico mesmo, como é mais comum. Design vem de designar, né? Designar, dar uma função. Né? O nosso direito, hoje em dia, usa já do legal design há muito tempo. A gente vê que é uma ciência nova, mas não é tão nova assim. O legal design ele tem como meta, né, designar o humano, né, a pessoa física, a pessoa jurídica, como centro do mundo do direito. É realmente, sabe aquela brincadeira do desenha para eu entender melhor, né? Mais ou menos assim. Mas não é só na petição, não é só no papel, né? É buscando justamente aquele segundo tópico ali, conduzir a solução de problemas. A gente vai ver exemplos ali depois da parte do papel mesmo, né? De como é feita a produção de petições, ferramentas que podem auxiliar, mas o papel maior do legal design, ele vem
em trabalhar o advogado e o seu escritório. Afinal, se você não sabe como que o cliente entra no teu escritório, como que ele chega no teu escritório, como é a saída do seu cliente do escritório, se ele sai satisfeito ou não, se ele não é ter a resolução do problema. Nem todos os processos, nem todas as causas extrajudiciais nós vamos ter sucesso, mas é sair com a satisfação, né, daquela pessoa, saber que o advogado operou, utilizou-se das ferramentas jurídicas, das leis, enfim, tudo mais que tem acesso, para poder realmente conduzir um bom processo. E isso está dentro do legal design, é uma das funções dele. Então, os principais tópicos que nós temos ali é o tópico inicial, a informação, que é aquilo que a gente pensa, né? Quando a gente fala em legal design, vou fazer uma petição e essa petição vai ter quadrinhos, vai ter ícones, vai ter imagens. Eu vou trazer 2 exemplos clássicos, básicos ali para vocês depois, para a gente entender melhor. Mas o legal design aplicado na informação é a forma com que a gente se comunica. Eu, como advogado e comunicólogo, como na época que me formei era o nome, não posso deixar de dizer que se a gente não soubesse comunicar, a gente não vai conseguir trabalhar como advogados. A ciência raiz da advocacia, a ciência raiz do operador do direito é ainda a comunicação. E a gente não pode ter ruídos, ainda mais hoje aí nesse mundo 4.0 da tecnologia, se a gente não sabe operacionalizar muito bem, não sabe inserir lá um vídeo dentro de uma petição, não sabe inserir, às vezes, um áudio dentro de uma petição, se não consegue utilizar, às vezes, coisas simples, a gente acaba tendo processos que meramente saíram do papel e foram para a tela do computador e nem sempre vão funcionar da maneira mais ágil, que pode estar ali usufruindo 200, 300% do que a tecnologia permite a gente, né? Dentro da área do legal design, principalmente na parte digital, tem uma sequência de coisas, né? Eu vejo alguns colegas advogados utilizando um simples QR Code, às vezes, para designar para a própria página, ou então para conduzir o juiz a abrir um vídeo que não pode estar exposto ali no processo. Aí ele vai ter acesso de quem foi o usuário que utilizou. Isso é legal design. Isso é encontrar um valor estético, né, para o seu trabalho, né, o trabalho do advogado, a petição, o contrato, enfim, dentro do judicial ou do extrajudicial, nós temos uma gama de possibilidades. E o mais interessante aí do legal design, que dentro dele tem o Visual Law, é que não apenas advogados, a gente já tem visto aí juízes, Ministério Público, órgãos públicos utilizando-se, né, do Visual Law para fazer sentença. Teve cartórios já que acabaram fazendo aí infográficos, né, para mostrar qual era o caminho que as pessoas tinham que percorrer dentro dos cartórios, e por aí vai. Então, são vários e vários exemplos. A outra possibilidade que nós temos de legal design é o produto. E aqui já vou puxar um pequeno bracinho porque a gente vai falar depois de marketing jurídico, Ricardo. Por quê? Hoje, qual é o advogado que tem, seja num papelzinho, seja lá na pranchetinha, seja numa nota no Keep, ou então no arquivo de Word, ou compilado no manual do escritório, né? Eu brinco, às vezes, os escritórios de advocacia, que eu já estive fazendo um trabalho aí de adequação, eles pedem para a gente auxiliar nessa parte, né? Dentro da adequação, a gente faz um nicho ali, auxiliando nessa parte. Quais são os serviços, né? Quais são os produtos? A gente tem que pensar isso hoje em dia. A gente não pode mercantilizar a advocacia, a gente sabe disso. Está lá nos nossos códigos de ética, no nosso estatuto, a gente não pode. Mas a gente pode ter, sim, né, esses nossos produtos. Eu, né, aqui atuo como advogado, meu campo de trabalho é tal, 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 meu produto é. Né, você não pode colocar lá, né? Adequação LGPD por R$19,90 por mês, igual a gente já encontra aí às vezes. Chega a dar uma dor nos olhos, né? Quando eu vejo isso, eu tiro o óculos, dou uma limpadinha, respiro e por aí vai. Mas isso a gente não pode, mas a gente pode ter os nossos produtos. O que você faz? Qual que é o produto que você vende? Eu brinco que a gente vende experiência, né? Principalmente no extrajudicial. Né? Quando o jurídico do escritório que eu atuo hoje, ou no meu escritório digital, que eu venho atuando aí em vários estados, é nesse sentido. O produto que eu vendo hoje, ele está na prateleira. Meu cliente tem que ter a possibilidade de olhar para o escritório, né, e perceber que esse produto está lá. E isso é legal design. É você separar. Não vejo mais espaço hoje, Ricardo, no mercado, para advogado generalista. Não, é muito difícil, né? Uhum. Cidades pequenas a gente ainda encontra. O cara
abre a empresa, auxilia ali a parte jurídica, faz o divórcio do cara, depois ele vai lá, auxilia num processo penal, por fim ele vai lá, o cara vem a falecer, vem a ter o passamento e vai fazer um inventário, né? É difícil hoje encontrar esse tipo de advogado, porque não cabe mais no mercado, né? Em especial, as especializações estão aí à venda aos maços, algumas de qualidade, outras não, nem discuto isso, nas universidades, mas é com esse princípio, né? Fazer com que as Exatamente. pessoas tenham caminhos melhores a seguir. O outro segundo ponto, o terceiro ponto que eu venho comentar do legal design são os serviços, né? Ele se confunde um pouco ali com os produtos, mas ele tem uma diferença, onde quando a gente oferta um serviço jurídico dentro do legal design, a gente tem que ter desenhado. E essa experiência eu vou propor para vocês ao finalzinho aqui para a gente fazer. Qual é o caminho, né, que o meu cliente ou o meu usuário vai ter no meu escritório? Ah, eu trabalho em direito de família, né, gosto muito da parte ali, eu sou especialista em direito de família e gosto de trabalhar a parte lá do divórcio, né? Enfim, o casal chega aqui, você é advogado só de uma das partes, né, tá, o divórcio e tal. Meu caminho é tentar conciliar. Você tem que ter isso lá anotadinho, fazer um infográfico, canetinha colorida, post-it e fazer o trajeto, né? A designação, né? O design está ali. A designação do seu serviço. O que, que você vai fazer? O cliente chegou no escritório, a gente atende, né? Tentamos atender marido e mulher, fazer aqui a conciliação deles para que eles não tenham uma discussão, não venham a ter tantos gastos, façam tudo junto com a gente, acelera o processo, né? Faz consensual, não consegue, qual que é o segundo caminho, e por aí vai. Ricardo, a gente fez isso no nosso escritório, o que eu atuava no Rio Grande do Sul antes, com alguns serviços, e no atual a gente está fazendo. A Uhum. gente percebe que a gente não conhece o colega que trabalha na mesa do lado. Né? A gente não conhece, às vezes, o colega que está ali do lado. Só de escrever, designar as funções. Né? Ainda brincava no escritório que eu estou aqui hoje em Santa Catarina, o colega que senta à minha frente, eu e ele, a gente, né, ambos gostamos da parte de empresa. E toda vez que eu converso com ele, ele me ensina alguma coisa que eu não sabia. Eu vejo que às vezes eu falo algumas coisas e ele não sabia. Ambos atuam na mesma área, né, e não sabem. Então isso vem a facilitar depois a parte do marketing, né? O legal design ele tem essa, eu falo que ele é o caminho inicial hoje, é uma metodologia, né, mas é o caminho inicial para a gente poder trabalhar. E por fim, dos principais tópicos, nós temos a organizações, sincronia do time. Ah, eu advogo sozinho, sou eu e eu, né? No meu escritório digital sou eu e eu. Mas no escritório que eu atuo junto aqui físico, nós temos, né, uma sincronia muito grande. E foi através dessa metodologia do legal design. A gente sentou, reuniãozinha, a gente tem uma reunião diária, mas tem a nossa reunião mensal. Qual que é o caminho que a gente vai seguir? Né? Tivemos a proposição, organizamos, estamos definindo os serviços de cada um. O produto que cada um vai botar na mesa. Na parte de marketing jurídico que eu vou falar depois, vocês vão entender. Como que nós vamos dentro dos limites éticos do nosso estatuto e tudo mais, né, o que a OAB nos permite, fazer a venda, né, fazer a oferta, levar esse produto, né, para que o nosso cliente que está do outro lado da rua venha a conhecer a gente. Eu brinco muito, né? A gente não pode botar lá no Instagram, né? Vendo tal coisa, vendo o divórcio, vendo o inventário. Não é assim que faz, não é mesmo. Mas a gente pode informar e a gente pode fazer com que, tendo isso organizadinho, facilite a compreensão do cliente, né? Facilite com que ele tenha acesso ao que a gente quer fazer. E o que, que a gente quer fazer? Como que a gente faz? Tá aí. O passo principal, né? É o PPA, pensar, planejar, agir. Pensar, planejar e agir. Um grande problema que eu vejo nos escritórios hoje, que eu converso com colegas advogados, é eles pensam, vão até o planejamento às vezes e param no agir. Eu não tenho tempo, eu não sei lidar com as ferramentas, né? Aqui a gente tem, né, uma prática de fazer o processo assim, é textão, nem usa parágrafo, né, e tudo mais. Não, aqui no escritório eu faço previdenciário, mas o cliente vem até mim por indicação. Eu vejo que, infelizmente, vai acabar um pouco disso, né? Os escritórios grandes, que vão por indicação, seguem trabalhando, mas eles já estão sentindo diferenças aí nas demandas. Aqui na cidade que eu moro hoje tem um grande escritório, que é bem famoso, e conversando com os colegas eu vejo que ele está começando a perder espaço. Por quê? Redes sociais, outros colegas advogados, enfim, caminhos que eles estão tomando, que muitas vezes acaba possibilitando que o cliente que conhecia o escritório famoso vá até outro escritório, deixa de ir naquele.
né? E a gente tem que pensar, planejar e agir dentro daqueles tópicos, né? Pensar o produto, pensar o serviço, pensar o time e, antes ainda, pensar a nossa imagem, né? Pensar como a gente entrega o nosso trabalho. Vou trazer ali um exemplozinho bem claro ali para a gente poder dar uma visualizadinha para vocês entenderem, que é essa questão ali da questão do visual law, como que a gente aplica, né, ou como tem sido aplicado ali hoje no dia a dia. Bom, ali tem uma sentença de uma juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, tá? Eu morei no Rio Grande do Sul há muito tempo, mas eu sou de Goiânia, Goiás, né? Fui buscar em casa ali para tentar encontrar mais fácil, né? Algo para a gente visualizar e ver, né, essa possibilidade de usar tão facilmente o Visual Law numa prática assim até meio boba, eu costumo brincar, né? Que é a juíza ali, ela colocou o seguinte, né? Ela colocou o resumo da sentença dela, um divórcio. Os interessados, as iniciais, né, ela montou um infográfico super simples, feito no Word. O processo, o número ali para facilitar as partes, ao advogado, né, que estivesse ali atuando. O tipo de ação, que é uma ação divórcio consensual mais partilha. Aí ela colocou uma linha do tempo, né? Início do relacionamento, o casamento, ali a data do casamento, o patrimônio e, por fim, ali a separação, né? Gente, trouxe um modelo muito simples, mas muito simples mesmo, porque a gente não tem que inventar a roda, né? A gente não tem que inventar a roda. A gente tem que fazer ela girar. Fazer ela girar que é a mágica. Então, Felipe, eu não sei fazer isso. Pega um contrato antigo, tá? A proposição para vocês. Pega um contrato antigo, refaz esse contrato. Se vocês forem no Word mesmo, ou lá no Google Docs, para quem não utiliza o Word, né, utiliza arquivos da nuvem, e vocês vão ver que tem modelos prontos. Tem modelo lá de pôster. Abre o pôster e tenta adaptar o contrato, mas tenta adaptar para algo funcional, algo que vai ter linearidade, algo que você vai visualizar e vai gostar. Eu falo sempre, se tá bonito, mostra para outra pessoa, porque a gente é o pai da coisa, às vezes a gente olha e acha que é o mais interessante, né? Eu vi que veio a pergunta aqui do Ricardo, qual é o seu maior desafio na prospecção de novos clientes? Próximo slide, depois ali que eu vou terminar, eu já vou falar hoje sobre o desafio, Ricardo, que eu tenho hoje, né? Principalmente trazer para o escritório físico, né? Qual que é a grande dificuldade? Dentro do sistema hoje do Visual Law, eu indico 5 ferramentas básicas, né? Ferramentas, ali, algumas são pagas, outras gratuitas. O que o advogado, ou enfim, né, deveria saber ou conhecer o mínimo, né, ou, enfim, saber o que pedir para uma pessoa. Tem um escritório que falou, vou contratar um designer gráfico para trabalhar comigo. Eu não vejo essa necessidade. Eu, sinceramente, trabalhei anos na minha juventude ali como designer gráfico e atuei na comunicação, e não foi isso que me deu a base para trabalhar, sinceramente, com Visual Law, porque hoje eu opero em programas que são, assim, super simples, né? O próprio Canva, que é muito utilizado para criar infográfico, criar planilhas de uma forma mais organizada, criar linha de tempo, utilizar ícones, utilizar ferramentas para desenhar em pequenos infográficos para você anexar no processo. É muito tranquilo. Tem o Adobe Express também, aquela nuvenzinha ali, que é o que eu mais uso de todos. É um que eu super indico. Tem a versão paga e a versão gratuita de ambos aplicativos. Usa no computador, usa no celular. Né? Canva e Adobe Express. São 2 sugestões básicas. E o PowerPoint ou o Google Apresentações ali, que eu vejo que é super simples de utilizar, onde a gente pode, né, fazer mágica. Esse resumo de sentença aqui, por exemplo, ele foi feito no Word, que é o 5º elemento ali que eu falo que todo mundo tem no computador hoje, é muito simples de usar. Gente, tem dentro do Word a possibilidade de vocês inserirem ícones, inserirem imagens e fazer Visual Law de uma forma muito prática. Tão prática, né, que eu falo que a gente tem que deixar o juridiquês chato de lado, né? Eu, às vezes, saio para algumas reuniões aqui de alguns amigos, hoje estou saindo com bastante estudantes de medicina devido à minha namorada cursar medicina, e às vezes eu saio com eles ali, eles ficam com aquele papo de médico, né? Eu fico perdido e eu penso, cara, como é chato às vezes, né? Eu falando de direito, como eu sou chato às vezes falando de direito com meus amigos do direito, né? A gente se torna às vezes um pouquinho chato ali, né? A gente tá ali falando, a gente entende, né, a nossa linguagem, mas o que eu posso mudar isso na prática visual, né, dos meus processos? Esse aqui é uma publicação do Cálculo Jurídico, tá? Uma página ali, eles têm site, tudo. Eles fizeram uma pequena apresentação
de um portfólio. Aqui eles usaram tudo, Ricardo, do Legal Design, né? Eles Uhum. trabalham somente com essa parte de cálculos mesmo. Eles pegaram isso aqui, montaram o material, saiu em post, e eles usam isso aqui também nos processos e também para vender, né? Ofertar os produtos deles. É a nova regra ali do artigo 19 do caput do parágrafo 1º, inciso 2º, da legislação que trabalha na aposentadoria. Eu odeio previdenciário, tenho pavor. Foi até minha colega que trabalha com previdenciário no escritório e falou: olha que legal isso daqui, me apresentou. Eu falei: vou usar na minha palestra, né? Essa minha Sim. colega me mostrou isso daí, eu falei: cara, que prático para eu entender, né? Gráfico ali, uma tabelinha feita no Word, só inserir um ícones junto com as palavras, né? O bolinho, idade, homem 65, mulher 62, se é professor 60 anos, se é professora 57. Aí, anos de contribuição, se é homem 20 anos, se é mulher 15, professores de modo geral, homem e mulher 25 anos, de contribuição e magistério, desculpa. E, por fim, o valor, né? 60% da média aritmética e 100% dos salários. Ali o homem, né, certinho o percentual que ele vai ter por ano, e a mulher também. Olha que fácil que é entender direito previdenciário. Que raiva que me dá dos meus professores de previdenciário que eu tive na faculdade, né? Trabalhavam aquelas teorias maçantes, e a gente sentar, às vezes, com a legislação previdenciária, me desculpe os previdenciaristas, a minha amiga previdenciarista que tinha compartilhado esse material comigo, eu peço desculpa sempre para ela, né, que eu falo, cara, é muito chato. Direito previdenciário não é direito para mim, é muito chato, né? Eu brinco muito com ela, porque a gente tem muita dificuldade, né, de ficar de mostrar para as pessoas. E a gente usa aquela lei bruta, né? Às vezes o textão, textão, textão. A gente pode muito bem trabalhar uma petição, sim. Eu trabalho com registro de marca, por exemplo, e quando eu vou fazer as petições lá no INPE, no NPI, INPE, como alguns chamam, eu opto sempre por trabalhar imagens, né? Coloco lá a fachada da empresa, faço uma pequena apresentação da empresa, e já tive uma vez um diálogo, né, com um técnico do NPI que ele falou, tipo, é interessante esse tipo de petição. Faz a gente visualizar o lado profissional da empresa. Quando a gente registra a marca, o nome da empresa, e recebe uma petição assim, se torna muito mais interessante, porque a gente vê o lado profissional da marca, né? E que ela tem que ser utilizada dessa forma. Não adianta eu sair lá registrando marca no nome pessoa física, né? Sem estar usando aquela marca, né? O INPI não tem esse interesse, né? Em ter esse tipo de registro. O interesse deles é justamente o uso, né? A marca tem que estar dentro ali da classe que ela vai ser estabelecida, mas também tem que estar lá na classe, quando você vai pedir um registro de pessoa jurídica lá dentro do CNAE, né, dentro da codificação que a pessoa atua. Uma empresa de suco vai registrar lá como fabricante de suco, vai estar na classe fabricante de suco, para estar tudo alinhado. Essa é a ideia. Então, como fica fácil quando a gente converte isso de forma visual, né? O visual law, eu não gosto muito da tradução bruta, né? A lei visual, digamos assim. Eu vejo que seria muito mais o direito visual, facilita muito. Com esse pequeno apanhado do legal design, eu vou partir para responder a tua pergunta. Vou começar pela tua pergunta para entrar na parte do marketing jurídico. A minha maior dificuldade hoje na captação. A gente tinha aquela desculpa antigamente, né? Que não podíamos usar redes sociais e agora era tudo na internet. Uhum. Eu não conseguia fazer captação quando o profissional X de outra área, não vou citar áreas, né, de outras ciências aqui, podem fazer marketing e colocar o preço. A própria questão da LGPD doeu muito para os advogados, porque surgiu empresas de TI, outros profissionais, vendendo adequação de forma, né, direta. E eles podem fazer. Se é bem feito, eu recomendo, faça. Né? Mas nós, advogados, ficamos tolhidos, né? A gente não pode colocar lá, faça adequação LGPD, empresa assim, 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 assado, valor tanto. A gente não pode. Por quê? Porque a gente é obrigado a jogar fora do mercado. A gente não pode mercantilizar. A gente tem que ficar sempre na linha externa do campo ali, não pode entrar nesse jogo. E a minha maior dificuldade hoje, Ricardo, eu vou falar que é, às vezes, tempo. Né? Aham. Porque a gente tem as ferramentas. E hoje é tempo. Ia falar. Exato. Não, não, eu concordo. Você falou de tempo, eu já fiquei pensando, falei, puxa, eu deveria ter quatro mãos, mais 12 horas no dia, porque senão, se deixar, a gente trabalha até 2 horas da manhã. Eu estava pensando em me mudar para algum outro planeta. Esse tempo atrás eu vi uma notícia ali, que não vou recordar qual planeta, que ele tinha 42 horas o dia. Ô, Falei, louco. perfeito. É ali que eu preciso, né, cara? Aí eu vou conseguir dormir minhas 6 horas. Aí fica beleza, né? Aí fica. Difícil a gente aguentar, né? É, exatamente. Não, mas tem um cafezinho, aí a gente passa um cafezinho e já resolve. Sim, sim.
Mas hoje a maior dificuldade é tempo. Por quê, Ricardo? As pessoas têm as ferramentas, né? Eu vou até confessar que eu nunca fiquei acreditando que a internet é a única ferramenta. Eu sou contra isso, né? Existe aí, não quero ficar na teoria, mas um autor chamado Marshall McLuhan, que estava muito na comunicação, que ele tem um livrinho velho, antigo, né? Que é Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. E se a gente pensar um livro ou pensar um computador, a função é a mesma, né? Ah, como assim, Felipe? Um livro faz um computador faz? A função é basicamente a mesma, é um meio de comunicação. Você transmite informação, seja escrita ou seja vídeo, enfim, transmite. Óbvio, um é muito mais rápido para outros tipos de informação. Mas a função da tecnologia, seja ela offline ou online, é justamente utilizar-se dos dados para manifestar isso além de onde a pessoa tem alcance. Resumo é isso, né? E o Marshall McLuhan falava que a gente tem as ferramentas, a gente se vicia nelas, mas a gente tem medo de profissionalizar. Quando a gente estava conversando ali antes nos bastidores digitais aqui do Meet, né? E tu falou, não dá para ficar tornando tão esdrúxula, né, a comunicação do papel do advogado, né? Não dá para ficar na dancinha, não dá para ficar, perdão quem faz, não tenho nada contra quem faz, boa sorte, mas eu vejo a palavra que saiu da boca do meu colega advogado aqui de Mafra foi a palavra ideal. Ele falou o seguinte numa reunião, e essa palavra nunca tinha saído para mim em comunicação, infelizmente voltada para marketing jurídico. Nós temos que fazer uma comunicação sofisticada. Não é snob, não é uma comunicação cara, não é uma comunicação de ostentação, é sofisticação. Se você for numa casinha do interior, lá em Minas Gerais, que é próximo de Goiás, comer um queijinho, aquela casinha de barro, simplesinho e tal, vai estar limpinha, arrumadinho, o queijinho feito lá no lugar, vai ser sofisticado, vai ser legal, está organizado. Não tem nada a ver com ostentar ou ser rico. Nada a ver. Tem a ver com você fazer algo voltado ao limite da sua profissão. O advogado ele tem que ser independente, está lá, né, no nosso estatuto, está lá no nosso código de ética, a gente não pode ser mercado, mas a gente tem que fazer um diferencial. E hoje, Ricardo, a dificuldade é tempo. Por quê? Porque eu, Felipe, eu tenho meu site do meu escritório digital, está em reformulação, meu projeto é terminar ele no final de abril, mas eu poderia sentar e fazer ele bem antes, mas devido às demandas eu não consigo. Eu já faço captação de clientes através do meu site via Google Ads hoje. Por quê? Porque hoje o advogado pode. Pô, como é que é isso? É difícil? Cara, sinceramente, nada, nenhuma faculdade me ensinou Google Ads. YouTube, sentei, alguns videozinhos de uma piazada de 16 anos, outros videozinhos de alguns profissionais de anos de experiência, e simplesmente aprendi a fazer Google Ads para trazer clientes para mim. Pô, mas eu não vou investir R$ 1.000 numa publicação. Eu nunca investi R$ 1.000 numa publicação e já trouxe clientes. Né? A regrinha que eu vou trazer depois ali do que pode, como tem que ser feito, é um cálculo básico, né? É o que você quer ganhar de cliente. Quanto mais eu investir, mais eu vou ganhar? Nem sempre. Né? Mas o que a gente tem que se atentar no marketing jurídico, primeiro, antes de tudo, é a parte chata. Eu brinco, é o amarrar o cadarço do nosso tênis antes de começar essa caminhada para depois correr. O marketing jurídico, a minha dica é jogar fora do mercado. Por quê? Porque não pode mercantilização. A gente não pode fazer mercado. A gente não pode fazer igual lá nos Estados Unidos, os advogados fazem, de ter lá dentro do Walmart uma prateleira com pastinhas e caixinhas, onde se você quiser lá comprar um divórcio, está lá o preço. Né? Se você quiser lá comprar uma abertura de uma empresa, está lá o preço do advogado. São caixinhas. Literalmente, no Walmart vende serviços jurídicos. Bem, é comum. Lá é permitido. Lá pode fazer isso. Se eu te pegar minha carteirinha do OAB, esconder ela aqui no bolso do paletó, esquecer que eu sou advogado, eu vou falar, cara, que massa. Porque a advocacia, o trabalho do advogado, o trabalho jurídico, é uma experiência. E se você não conseguir converter isso num produto, como eu falei antes, que o legal design é a melhor ferramenta, na minha opinião, para isso, você não consegue mostrar essa experiência. Eu, antes, na minha juventude, trabalhei com turismo, por exemplo. As pessoas chegavam e falavam, quero ir para o Nordeste. E eu, opa, legal. Aí a pessoa falava, o Nordeste é bom? E eu nunca fui para o Nordeste. E eu, vamos olhar, abri o Google, olhava umas imagens, tal, né? Artigos, pessoas falando, vídeos, gente se divertindo. É experiência. É quando eu olhar, por exemplo, para o Ricardo e falar que eu sei que o Ricardo tem uma experiência, porque hoje ele preside a NAD, ele conduz ali a Cogna Academy, ele é uma referência nesse campo, ele me passa que ele tem a experiência dele para evitar problemas para mim. Então, se eu não sei o jurídico, eu vou contratar um jurídico que me supra essa experiência e que me dê uma experiência positiva. Eu falo sempre, quando eu vou fazer o extrajudicial, que
Eu não posso ir lá, né, fazer um compliance empresarial lá, um compliance trabalhista. A gente está conduzindo uns trabalhos bem legais em empresas nesse campo, e falar que é somente um monte de papel, o cara vai estar agora bonito, organizado, ele vai olhar lá os documentos que eu enviei via e-mail, no sistema, na nuvem para ele, e vai falar, legal, e aí? Não, já foi. Isso já foi. Né? Hoje tem que falar, o meu jurídico vai agregar. Você vai bater no peito e falar, hoje a minha empresa tem marca registrada, eu sou uma empresa adequada, isso fideliza cliente, né? Somos uma empresa com o jurídico estabilizado, evitamos hoje o litigioso. Isso que nós temos que fazer, Ricardo. E é isso que eu vejo que é a grande dificuldade de boa parte dos colegas que trabalham com marketing jurídico, de uma forma a ter, né, essa parte. Eu quero vender a solução do problema. Ninguém quer comprar mais a solução do problema. Para que eu vou ter um jurídico? Hoje a maioria das empresas já tem um contador, que tem um advogado amigo, ou tem um advogado na família que faz o contrato dele, ou o sobrinho que está fazendo direito que vai lá copiar o modelo do contrato e fazer. É mais ou menos assim. Né? Qual a vantagem de eu ter um jurídico hoje? Os meus contratos, por exemplo, quando eu faço um contrato para uma empresa, e eu faço o contrato inteiro, eu coloco o meu nome como responsável, como criador daquele documento. Coloco o meu contato lá para fazer qualquer tipo de, né, problema que tenha antes de judicializar, e procure o meu escritório para a gente estar tentando solucionar o problema. Vai uma cláusula para isso lá. Sem, às vezes eu coloco, né? Se for uma discussão simples, tal, sem custo, só para a gente sentar, dialogar e resolver. Nunca, juro, nunca precisei. Nos meus anos de trabalho, nunca precisei. Mas passa uma confiança muito grande. E às vezes o meu cliente, né, fecha um contrato lá em duas empresas, né, um fornecedor, o outro tem a empresa que vende. O cara lê, pô, o cara fez o contrato do cara aqui, bem legal, interessante. E a gente pode fazer isso. Isso não é uma prática errada. Isso é uma prática permitida, não é vedada, não é uma prática que está ofertando um serviço, não estou botando preço em nada, e está ali dando uma solução. Né? E você ainda está ratificando. Óbvio, que nem eu brinco, né? Tem que saber dar o nó da gravata. Ou no caso das mulheres, tem que honrar o batom que está na boca no trabalho. Você está assumindo uma responsabilidade, né? Colocando seu nome naquele contrato junto. Né? Então tem que saber. O que não pode fazer? No marketing jurídico, não pode fazer aquela captação à moda louca, né? A gente sabe, uma prática comum. Muitos escritórios têm captadores. Os captadores, às vezes, são alunos de direito, outras vezes são profissionais de outras áreas. Eu falo, né, o representante comercial do escritório, né? É uma prática que é chata, né? Complicada, né? Isso aí digamos assim, eu acho mais do que abusivo, né? Tu contrata alguém, paga percentual para a pessoa ir lá e captar e tal. E a gente conhece, a gente vê colegas fazendo isso. Eu estou na CDTI, na Comissão de Direito e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, e também na minha subseção da minha cidade do Rio Grande do Sul, e estou aqui na Comissão de Capacitação e Valorização aqui em Santa Catarina. E estamos trabalhando para criar a CDTI aqui. Não tem reunião que a gente não tenha dialogado que não se fale desse tipo de problema, dessa captação. No meu WhatsApp, dia para trás apareceu um sujeito, olá, tudo bom? Sou advogado, trabalho com direito administrativo, em causas do Brasil inteiro, meu AB tá aqui, meu Instagram. Então, se você quiser precisar dos meus trabalhos, eu olhei e falei, aonde que arrumou meu contato, né? Já comecei a incomodar, né? Eu sei que isso não vai dar em nada, então eu vou para incomodação. Tirei 5 minutos ali e fui incomodar. É uma captação, não pode. É um spam. Ainda falei para o rapaz, falei, isso é spam. Ele, não, mas eu faço contato um a um. Aí eu falei, você falou com quantas pessoas hoje? Já falei com 100. Eu falei, isso não é spam? E ele, não. Eu falei, tá bom, obrigado, né? Tipo, valeu. Um Deleta spam do mais contato. one-to-one, né? Exatamente. É pior ainda, né? Porque se é spam, você pode colocar no lixo eletrônico ali, pronto, né? O cara ali tinha o contato dele, se eu excluísse ou bloqueasse, ele podia criar outro, não tem o que fazer. É bem, bem ruim. Outra coisa que não pode, uso excessivo do financeiro. É a ostentação, né? A ostentação virou até piada esses tempos atrás aí. Alguns advogados tirando foto com carros de luxo. Não é que não pode, mas tirar foto com carro de luxo, né? Foi meu escritório que deu. Eu vi dia para trás uma colega de uma cidade, não está nomes também, postou a foto com um SUV zeradinho, né? Paguei e nem foi com Pix, né? Eu vivo de hashtag obrigado direito, hashtag obrigado ao escritório e tal. E eu sei que da profissão dela, ela ganha bem, mas com a atuação jurídica dela não foi do outro ramo de atuação dela. E isso, né, eu fiquei, pô,
chato, né? Complicado, porque queira ou não, para o leigo que olhar de fora, né? Ele vai olhar, vai ver, pô, o Ricardo tá andando de jatinho, Ricardo é advogado, né? Pô, o Ricardo tem moral, eu vou só no Ricardo. Isso vai tirar a possibilidade dos outros colegas. Ah, então não posso ser rico? Pode. Não posso postar foto andando no meu barquinho lá, né? No final de semana? Pode. Não pode vincular isso ao lado profissional. Bem como a segunda parte é misturar profissões. Misturar profissões e atuação profissional é algo bem complicado. Eu até participei de alguns processos administrativos na subseção do Rio Grande do Sul, lá que eu estava atuando, e foi bem interessante. Tinha alguns colegas, né, que tinham lá. Não, gente, não estou fazendo crítica, estou dando um conselho aqui para quem tem, né, que se organiza. Tinha colega que tinha lá no Instagram, advogado e educador financeiro em criptoativos. Investidor, advogado e administrador, não sei o que mais. Tinha de tudo, não é um preconceito. Tinha até colega que era advogado e manicure. Cara, primeiro, para a OAB, esqueçam as pessoas, né, diretamente, mas a representação da OAB que representa todos. Não é interessante isso, porque, primeiro, parece que você não pode ser advogado e sobreviver, né? Parece que tem que ter 500 profissões. Segundo, que isso permite um tipo de captação que não é legal. A gente sabe que existe, né? Tem o escritório de advocacia, e dentro do escritório de advocacia tem a imobiliária, tem o escritório de contabilidade, tudo junto. Ali você liga no telefone, atende a imobiliária X, mas eu quero falar com o advogado, tá? Estou passando. E passa para o escritório. Já vi, é absurdo, mas já vi, existe isso na cidade que eu morava no Rio Grande do Sul, e não é um, tem vários, escritórios de advocacia junto com o consultório odontológico. É chato isso, né? Pega mal para o OAB. Óbvio, tem regras, tem que ter a recepção separada, tá, isso baratear o custo do aluguel, show de bola. Mas seguir a regra. O que eu vejo que fica chato às vezes é profissões que podem, né, vir a furtar clientes de outros colegas advogados. A imobiliária, junto com o escritório, por exemplo, a pessoa está ali, né, na imobiliária, buscando e tal, e às vezes ela tem o advogado dela, a imobiliária quer empurrar algum contrato, alguma coisa ali. Não, eu sou advogado também, faz aqui. Aí a pessoa, pô, advogado imobiliário, eu vou confiar. Não é legal isso, né? Não estou falando que é um trabalho ruim, mas pode vir, né, ludibriar o cliente, além de fazer uma captação indevida. Contador e advogado, eu conheci alguns também, né? Isso aí acaba dando problema. Eu que atuo no direito empresarial, me dá uma raivinha, um ciúminho, né? Porque o cara está fazendo a contabilidade, né, Ricardo, ali, beleza, e está fazendo a parte jurídica junto. Não é que não pode, pode, mas ele não pode, né, divulgar, utilizar isso no marketing dele, né? Colocar lá contador e advogado, faça tudo junto, né? All in one, né? Ali resolve o problema todo, né? Pode, mas tem que ter um cuidado de fazer essa divulgação, porque não é permitido. E isso está previsto também, né, no nosso código de ética. E cuidar para não degenerar, como eu falei. A questão de advogado e investidor em criptoativos, teve muito, né, que surgiu aí, e isso acabou ficando bem chato devido a golpes que aconteceram. Não estou falando que todo advogado que atua nessa área tenho grandes colegas, professores aí, juristas que são da área do direito digital, trabalham nesse campo, são fantásticos, né? Mas é a questão da divulgação mesmo que tem que evitar o problema. Não pode também elencar dados exclusivos do advogado. Por exemplo, né? Vai lá e coloca advogado, vou supor que fazer um case, tá, fictício, né? Advogado, faça sua adequação LGPD exclusivamente com advogado, né? Para você poder fazer aqui a adequação que com os outros não prestam, né? Não pode. Tem funções aí nossas, principalmente no extrajudicial, que a gente tem que ter essa limitação. E ir além da formação. Isso aqui é um problema que a gente não vê tanto ainda, mas quando acontece eu acho muito chato. Por quê? Porque tem colegas que se dizem especialistas e não são. Né? Uma coisa é ter know-how. Né? Eu tinha um professor meu que ele era formado em ciências jurídicas, né? E ele a vida inteira lidou com o mundo político, com o partido dele, até quando ele faleceu lá, o partido da cidade fez homenagem e tudo para ele. E ele tinha um know-how em direito eleitoral fantástico. O cara, ele falava o número da página do livro, né? A gente brincava com ele, chamava ele de Google do direito eleitoral. O cara era muito bom. E ele não era especialista. É a humildade dele, ele nunca falou que era especialista. Mas, eu lembro, recordo de uma vez, ele foi entrevistado, saiu no jornal como especialista, né?
E ele era uma pessoa que ele tinha deficiência visual e teve paralisia infantil, né? Ele tinha uma movimentação limitada, e ele, indignado na aula com as mãos, ele, daqui a pouco eu vou conseguir até movimentar minhas mãos direito. Ele brincava, falando assim, tão brabo que eu tô para dar um soco. Ele indignado. E aquilo me mostrou a humildade dele, né? E a gente vê hoje pessoas que não são especialistas, né? Infelizmente, né, Ricardo? Fazendo isso, né? Especialista em direito tal, especialista. Cara, enfia uma pós atrás da outra, se especializa, procura instituições que sejam credenciadas no MEC, é o mínimo, né? Eu falo que a OAB, no mínimo, tem algum conhecimento, se você é advogado, sobre aquela pós-graduação. Faz a pós-graduação, seja à distância, seja presencial. Sou a favor dos dois ensinos em nível de pós-graduação, para que as pessoas possam, né, se especializar, se aprofundar nas áreas. Eu emendei aí 3 pós-graduações em mestrado, fazendo tudo junto, né, com o tempo que eu tinha livre meu, para poder me especializar nas áreas que eu gosto. Parei agora também, chega, né? Mas vinculei todas as áreas. O conselho que eu dou é usem as especializações para captação. Vocês podem. Eu mesmo, quando concluí minha especialização, a primeira em processo civil, todo mundo me procurava, estou especialista em processo civil, faz recurso, né? Na época que eu fiz essa primeira pós, minha já faz alguns anos, tinha feito recursos, mas coisas simples, mas os colegas procuravam para coisas grandes. Olha, posso fazer se você me der um tempo para estudar o caso. Vendi meu serviço de uma forma assim, né, por ter uma pós. Por quê? Porque divulgava meus artigos, por ter concluído a especialização e ter colegas jornalistas, escrevi em coluna de jornais, escrevo até hoje mais sobre direito digital, direito de empresa, onde eu atuo mais, mas é interessante usar isso daí para poder se vender. E vou trazer aí uma coisinha bem simples, misturando o legal design, misturando um pouquinho do marketing jurídico, né? A ferramenta, já que o Ricardo perguntou minha maior dificuldade, vou trazer algumas soluções e vou trazer a minha solução, Ricardo. O que eu fiz, né? Eu literalmente vou contar agora minha história dos últimos meses aí. Eu mudei de cidade. Saí do Rio Grande do Sul, 500 quilômetros para cima, vim parar em Santa Catarina, fechei um escritório que estava sendo um sucesso, um escritório físico, mantive meu escritório online, que segue sendo um sucesso, me dá uma alegria gigantesca trabalhar com ele. Me associei em outro escritório aqui em Mafra, Santa Catarina, e cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém, além da minha namorada, e falei, bom, eu preciso me apresentar. Como que eu vou chegar aqui? Né? 2 semaninhas antes, Google Ads, marcação geográfica, coloquei minhas especializações, minha área de atuação, comercialzinho pago nas redes sociais, né? Pode fazer? Pode, que não pode é um exagero. Lembram do caso da Betina, do YouTube lá? Oi, meu nome é Betina, eu tenho 1 milhão e pouco na minha conta, tem 20 e poucos anos. Pois é, aquilo foi um exagero, né? Ela não era advogada, a Betina, era investidora, né? Mas eles investiram muito e virou meme, não captaram, quer dizer, devem ter captado clientes, mas não captaram tantos clientes, porque virou uma zoação, além da ideia da propaganda ter sido ruim. Eles exageraram no quanto eles investiram. Eu estava ouvindo música no YouTube, a cada 2 minutos vinha o comercial da Betina, né? De tanto que eles investiram. Gente, não tenho vergonha em falar quanto eu investi em Google Ads. Não tem. Para vir para a Mafra, 2 meses antes, eu estava investindo uma média de R$ 105 por mês. É ridículo o valor, mas eu estava pensando na prospecção de um ambiente que eu estava, com o número de habitantes que eu estava aqui e de que eu poderia atender, né, Ricardo? Não adianta encher minha carteira de cliente e não atender, né? Sim, né? Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. O melhor marketing é o trabalho bem feito, né? E aí, vim para cá, gastei ali 2 meses isso, gastei, né? Eu não sabia se era investimento, era gasto. E me deu retorno, me trouxe clientes aqui, antes de eu estar com o escritório. Fez eu chegar na cidade, em menos de 2 meses, está sendo conhecido pela própria OAB, ter sido chamado para participar de comissões. O próprio escritório que eu encontrei para me associar, achei no Jus Brasil, conversei com eles, viram o meu trabalho, me pesquisaram, me encontraram. A universidade que eu estou hoje dando aula aqui, também me conheceram através desse sistema, né? Deu ter aparecido na cidade. Um jornalista me procurou, vi que você é colunista, tudo mais, tudo bem? Vamos conversar, trocar uma ideia, não quer escrever para a gente? Não, como informativo, escrevo, beleza, tal, bem tranquilo. Gente, a gente tem que usar. Quando aparece para vocês lá, as mulheres estão lá pesquisando Melissa lá, né? Aí depois aparece no Instagram, cada 2, 3 dedadas que a gente dá na tela para arrastar lá, pô, Melissa, patrocinado. Aí arrasta um pouquinho lá, Jade Picon do Big Brother, usa Melissa. Arrasta um pouquinho lá, fulano de tal, usa Melissa. Por que vocês não podem fazer isso? Óbvio, cuidem com a questão do mercado. Vocês podem colocar, olá, meu nome é Ricardo, né? Sou presidente da ANAD, estou aqui para falar que todas as empresas devem se adequar ao LGPD, procurar um escritório, um advogado capacitado, especialista,
beleza, tchau e benção, foi informativo, patrocinou isso, vai virar referência. E aí a gente entra no ponto 1, onde o online e o offline tem os tópicos essenciais para o marketing fluir. Ser autoridade ou referência. Se a gente não é referência, se as esposas, maridos, parceiros, namoradas, mãe, pai, filho, irmão, sócios, associados, colegas advogados, o cara que você mais odeia, todo mundo tem um advogado que já ganhou, perdeu o processo, que odeia. Se eles não sabem o que vocês fazem, não adianta ir para a rede social querer vender. Não adianta. A gente tem que fazer aquele passo inicial, né? Qual é meu produto? Qual é meu serviço? O que eu posso mudar na metodologia de trabalho do meu escritório? Onde o cliente me conhece? Beleza, já sei. Então, vou agora ser autoridade nisso daqui. Atuo somente em sede de recurso. Tem um amigo que atua no Rio Grande do Sul que ele só quer fazer isso. Ele investiu num curso caríssimo agora, bem conceituado, ele só quer fazer recurso. Eu falei, cara, quem quer ser o cliente? Ele, meu cliente hoje é grandes empresas. Falei, seu cliente é advogado. E ele, como assim? Falei, seu cliente é o advogado. É o advogado que está lá com um prazo lá de 15 dias, ele não sabe o que ele vai fazer para tentar recorrer, muito advogado não sabe, e ele vai falar, o que é que eu faço? E ele vai procurar no Google. Eu falei, tem que estar no Google. Quando alguém procurar qual recurso fazer para tal coisa, é teu nome que tem que aparecer. É o advogado. E hoje, um dia a gente conversando, e hoje ele fala, boa parte dos clientes dele aí, metade para cima, advogados. Com medo de não saber hoje atender o cliente, faz recurso com ele. Isso faz o quê? Valor. Se eu não sei fazer, eu vou pagar mais caro para alguém fazer. Uhum. Em qualquer ramo, isso é clássico. A gente tem, infelizmente, né? Felizmente é assim. Incluir no portfólio para o seu público. Inclua seu portfólio para o seu público. O que significa isso, Ricardo? Lembra que eu falei dos produtos e serviços? Uhum. Desenho. Sou advogado de direito digital. O que faz o direito digital? Cara, quero só crimes digitais. O que é crime digital? Crime digital lá na pessoa física, lá, vazou nudes, furto de dados para a empresa. Opa, já atuo com pessoa física e pessoa jurídica. Desenha isso. Pessoa jurídica trabalha com adequação LGPD, trabalha com isso. Desenha os seus produtos. Monta o seu portfólio e tira 2 minutos. Vai no Canva, vai no PowerPoint e desenha um cartãozinho bobo assim, do tamanho do Stories, para postar uma vez por semana, para mandar no grupo da família, quando uma tia mandar bom dia, manda o seu cartãozinho com as suas áreas de atuação, sua especialização e o que você é. A última vez que eu mostrei esse card, um aluno meu mostrou, foi numa palestra, professor, você misturou a profissão ali, advogado, professor e palestrante. Assim como funcionários públicos, uma das poucas possibilidades que nós advogados temos de não ser incomodados com o nosso código de ética, que acaba às vezes minimizando a nossa atuação de venda, é a gente ser professor. Ser professor é uma profissão que ainda está liberado. Sou advogado e professor, sou juiz e professor. Isso ainda é permitido. A gente faz isso daí de uma forma bem tranquila. E as áreas de atuação. Eu sempre divido ali a parte grossa do direito, e a parte fina do direito, aquilo que eu gosto mais. A primeira vez que eu fiz o meu campo de atuação, eu enchi 2 folhas de Word. Aí eu falei, mas isso aqui é empresarial, é trabalhista, é digital. Rola num só. E comecei a fazer pacotes. Porque aí, quando eu vou atender meu cliente, eu mesmo lembro, Cliente, queria uma reunião para meu orçamento aqui. Bom, eu faço compliance trabalhista. Aí o cara, legal, mas eu queria alguma coisa para minha empresa. Eu faço compliance empresarial também. Aí o full legal assistance, atender total numa empresa, ou enfim, numa família, como for fazer melhor. Isso é interessante. Então, você ter o seu portfólio vai só melhorar a sua autoridade. E eu falo sempre, se o seu vizinho, eu moro num prédio que tem 4 apartamentos por andar, em Mafra, e se seu vizinho não sabe que você é advogado, tu está no caminho errado. Realmente a gente precisa. O local, Ricardo? O offline tem que estar alinhado. O boca a boca tem que surgir. Seja para o grupo, seja no boca a boca da vizinha, tem que surgir. A gente tem que estar sempre sendo falado ali. Uma outra dica que eu falo sempre é não desperdiçar o tempo e dinheiro com canais fora do seu nicho. O que significa isso? Vou voltar lá no advogado previdencialista, a gente estava falando com a minha colega daqui agora sobre isso. Ela falou, não adianta eu fazer vídeo no Instagram falando, Pode ser um vídeo sofisticado, posso fazer dancinha, sobre direito previdenciário. São idosos. Eles até usam redes sociais, mas eu tenho que falar com eles no Facebook. Eu tenho que fazer um post bem, simples, letra grande, para eles lerem, sem muita informação, bem sucinto. Direito deles, assim, não precisa colocar artigo, lei nada. Direito à aposentadoria para tal coisa, tal idade.
né, tem direito a tal coisa se você é atuante nessa área. Acidente de trabalho, se você se acidentou, é isso. Simples. Adianta ela ficar fazendo postagem no Instagram? Não. Ela não vai atingir o público dela. Então aí não adianta ela ficar patrocinando. Não adianta gastar. E mais do que o investimento, né, Ricardo? Mais do que o Uhum. investimento. Tempo. Foi o que eu falei antes, que eu não tenho, às vezes, né? Falta tempo no meu dia para trabalhar. Falta tempo. Eu gosto muito de compartilhar com colegas, né? Que a gente está fazendo aqui nesse evento, que eu estou adorando participar, mas o tempo, né, que a gente às vezes usa para compartilhar com um colega, tem gente que fala, mas eu não falo o que eu sei, eu não gosto de falar o que eu sei. Cara, eu já troquei ideia com um colega de processo. Colega que depois a gente veio a ter, né, partes litigando ali, eu de um lado, ele do outro. Ele usar o que eu tinha explicado para ele. Nós íamos o processo. E no final a gente fazia um acordo e resolver, porque o cara fala assim, não, lembra que aquela vez tu comentou comigo, esse é o caminho, um acordo mal feito é melhor do que uma sentença boa, vamos por aqui, eu já sei o que vai dar, tu me explicou e tal. Ele lembrou do que eu falei. Isso é legal, tem que compartilhar, né, Ricardo? Fazer o outro colega que não vai ficar procrastinando no processo vai servir muito mais, Sim. né, do que o colega que está travando. Enfim, fale sobre seu assunto como se estivesse na mesa. Aí eu tinha colocado na mesa do bar, mas aí aqueles que não gostam do barzinho, né? Seja na mesa, seja no final lá da sua missa, do seu culto, enfim, da sua Qualquer religião, tipo de mesa, né? exatamente na mesa da sala, na mesa do jantar, né? Na mesa de sinuca, na mesa de qualquer lugar. Quando a gente vai falar, a gente tem aquela maldição do advogado, né? Eu brincava muito, né, que era o obséquio, né? A gente falava, né, na nossa linguagem um pouco mais antiga ali, toda coloquial, latim e tudo mais, né, data vênia. Isso não cabe. A pessoa vai montar um post e vai lá e coloca, né? De acordo com o artigo 5º da Constituição, inciso tal, a Constituição da República Federativa de 1988, né, o CFRB, de acordo com o Código Civil de 2002, né, o direito de imagem, isso, tudo bem, a gente pode até colocar. Quando a gente está colocando isso, é interessante. Mas a gente está dando ferramenta para colegas advogados que nem sempre vão estar do nosso lado, igual eu tive ali aquela oportunidade, e a gente está conversando numa linguagem difícil de tradução para as pessoas. E o legal design, não. O cara quer saber. Eu atropelei alguém, matei, vou ser preso? Possivelmente. Sim, mas tem direito disso, 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 responde assim, 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 preciso de um advogado para essa etapa, tu tem tal e tal direito. Né? Ah, saí de uma empresa, qual é meu direito? Hoje meu colega fez um post sobre isso, né? Eu me desvinculei, fiz minha sessão de cotas, não pertence mais ao grupo da empresa. Ah, por 2 anos tu vai responder por ela, ponto. Deu, beleza. Ele não falou artigo, não falou nada. E essa é a linguagem que as pessoas querem. Essa não é a dificuldade do advogado em fazer marketing, cara. Essa é a dificuldade do cliente em entender o marketing jurídico. As pessoas têm Uhum. o hábito ainda de mostrar que sabem falando de lei. E o cliente não quer saber de lei. E não é o cliente Sim. novinho, não. São todos, os mais Todos, velhos, né? os mais novos. Eu acho que tu sente a mesma dificuldade. Dia para trás eu estava numa empresa fazendo uma adequação e o cara, LGPD, LGPD, LGPD. E eu, às vezes, fico cuidando do jeito que eu falo. E eu falei LGPD, na outra vez eu falei, a lei 13.709, o cara, e essa lei é nova? Qual que é essa? Né? E eu, não. Ferrou, né? É a lei. Ele falou, ah, tá, não, eu conheço como LGPD, não é LGPD? Eu falei, né? É o número. Ele falou, ah, não, tá. Não adianta a gente querer arrastar o vademecum, né, os códigos na cabeça dos clientes. Senão eles não precisariam contratar os advogados. A gente está aqui para traduzir. Está vindo muito forte. Eu tenho duas professoras, o professor que foi professor meu nunca deixa de ser, né? São duas professoras minhas formadas em letras, ambas mestres, ambas doutoras, ambas davam aula no direito, além de dar aula no curso de letras. E uma delas estava fazendo direito quando eu saí da universidade que eu estava antes, vim para essa cidade agora. E eu falei, que legal. Eu falei, tô louco para ver tuas petições, cara. Tô louco. Porque ela traduzia a própria língua portuguesa, às vezes eu falo que ela traduzia mais ainda para tornar inteligível para a gente. As petições dela vão ser magníficas, né? Porque ela vai trazer uma linguagem simples. Não é para ser esdrúxula, não é para colocar VC, Q, né, o EH, né? Não, é para colocar uma linguagem simples, que as pessoas entendam. Né? Não adianta colocar lá coisas que as pessoas não vão entender. Mas dia para trás, um cliente meu me perguntou o que é precatório. Eu olhei, cara, isso me deu um mal-estar tão grande. Eu me senti mal, sabe? E tem que explicar para ele. Por que a gente não coloca, né, uma linguagem simples? Por que a gente tem essa mania, né, de manter essas palavras que dificultam? Infelizmente, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, mas nem todos tiveram.
Ah, então, agora vem uma teoria minha, vocês não vão encontrar isso em nenhum livro de pesquisa, não vão encontrar, isso não é metodologia, isso não é ciência, tá? Isso é uma brincadeira, mas eu falo que o empírico que me deu o resultado. A daqui é de onde eu tiro meu ganha-pão. Sou bem sério, cara. Daqui é de onde eu saí da cidade que eu estava, vim para cá, estou empregado com uma renda bem, já, a minha renda já era boa, mas hoje uma renda maior ainda. Né? Não perdi meus clientes lá do Rio Grande do Sul, porque eu uso essa teoria TBC aqui. Pode falar um pouquinho de palavrão aqui, de leve? Pode, Pode? já passamos aqui Pode. das Ah, então 8 horas, né? gente, teoria TBC não está em nenhum livro, tá? Isso aqui foi uma brincadeira que surgiu uma vez entre jornalistas, que a gente falava quando a gente queria uma boa pauta, a gente aplicava o TBC, e eu uso na advocacia. É tira a bunda da cadeira, porque não adianta ter fachada bonita, ter cartão bonito, ter paletó bonito, para as mulheres ter camisa bonita e não tirar a bunda da cadeira. Eu sempre falo, né? Quantos clientes você visitou? Não é fazer captação. Quantos clientes você visitou, né? Quantos clientes teu você já foi na empresa conversar? Quantos clientes teus você já oportunizou ele saber que você fazia outras coisas, que você meramente dialogou? Então, né? Isso é complicado, né, Ricardo? A gente não tirar a bunda da cadeira, né? É simplesmente fica sentado esperando, né? É bem triste. Eu vi que a Elizabeth colocou ali, fazendo uma adequação da empresa, o jurídico me pediu para não desvalorizar a profissão falando de uma forma tão simples, eu só ri. Olha que complicado, né, Elizabeth? O que que acontece? Eu sou muito assim, eu e o Ricardo, a gente bateu muito gênio, porque eu vejo que a gente faz meio parecido. Uma vez, eu estava trabalhando com uma adequação, um escritório de contabilidade, e passei para eles como seria a metodologia, tudo. Eles receberam super bem, né? Achei bem legal, e eles me levaram para um outro cliente. Lá no escritório de contabilidade foi tudo perfeito, funcionou redondinho a adequação. Eles perceberam que aquilo fidelizou o cliente, diminuiu o fluxo, fez com que eles pudessem limpar aqueles arquivos empoeirados deles e tudo mais, né? Facilitou um monte, né? No descarte de dados lá. Beleza. O outro cliente que ele me indicou me falou depois a mesma coisa. Ele já tinha um jurídico lá, né? Aí eu cheguei lá com outro jurídico bem legal, me recebeu bem de início. E quando a gente começou a fazer a adequação, ele começou a ver a minha metodologia. Ele me falou assim: Ah, mas você vai ficar fazendo revistinha de políticas pra gente aqui? Cara, eu simplesmente olhei para ele e falei assim: Não, faz o seguinte. Peguei o computador dele, que eu tinha mandado o arquivo para eles em PDF inicialmente. Tirei o computador. Falei: Responde a notificação sem a revistinha. Ele, como assim? Eu falei, vocês receberam uma notificação, então um prazo para responder, uma notificação de uma outra empresa, uma empresa que vocês têm contrato, uma empresa que vocês estavam. Para resumir, assim, a história, cara, eles recebiam dados daquela empresa, tratavam de uma forma assim absurda, tá? Uhum. Recebiam os dados, transmitiam para outras empresas, empresas rivais, inclusive, às vezes, faziam um escambau, né? E eu falei, agora responde a notificação sem a revistinha. Aí ele, não, quer dizer, eu falei, beleza, você leu a revistinha? Aí ele leu, eu falei, mais ou menos aonde está a questão que fala sobre o tratamento de dados? Aí ele, da página 15 em diante, ali naquela parte mais coloridinha que tem os quadradinhos, que eu diagramei para ele todos os tipos de tratamento, o que poderia ser feito e como que deveria se proteger juridicamente caso tivesse algum incidente ali que eles já tinham tido, né? Eu tentei eliminar todos, mas sabia que ia acabar acontecendo. Falei, legal, né? Na revistinha que você sabe que a resposta é mais fácil, né? Aí ele, pois é, eu falei, é na revistinha que vocês vão mandar para eles, para mostrar que agora vocês estão fazendo certo, para mostrar que o erro que teve foi um fato isolado, né? Não vai se repetir, tá, 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 tá. Ele, beleza. E a minha revistinha, Elizabeth, super simplificada. Texto bem limpinho, texto simples, imagem, ícone. Por quê? Naquele caso daquela empresa, eram pessoas jovens, mas eu já adequei empresa onde o funcionário mais novo tinha 40 e poucos anos, onde o funcionário mais antigo era caminhoneiro, trabalhava em caminhão, né, motorista de caminhão da empresa, e eles entenderam. E aquilo me deixou feliz. Né? A linguagem ela não tem que ser coloquial, ela tem que ser Uhum. simplificada, traduzida. Né? Na comunicação social, a gente tem que traduzir. Eu sempre falo, né? Você pode dizer a mesma coisa de 1000 maneiras. Né? Então, a gente tem que fazer dessa forma ali para poder trabalhar. E uma coisa que eu falo que o advogado não pode sumir é ele ser um imã. Né? O advogado tem que ser um imã. O que um imã faz, né? Vou para o campo da física aqui, da eletromagnética, se eu errar alguma coisa, tiver algum físico aí, me perdoa,
mas eu estou indo pela parte coloquial, traduzida do imã também, porque isso aqui era de um professor meu de jornalismo, que ele sempre comentava, né? O imã, ele tem o lado norte e o lado sul. O lado norte vai atrair o lado sul. O que significa isso? Se eu sou um advogado que atuo com direito digital, quais são os problemas do direito digital? É o outro polo, é o oposto, é o oposto daquilo. Eu sou a solução. Então eu vou atrair problemas. Agora as pessoas falaram, mas eu só vou lidar com um aluno meu muito engraçado na última palestra que eu dei no Rio Grande do Sul, ele falou: "Ah, professor, é só resolver problema então do trabalho do direito". Eu, cara, vou te contar uma coisa. Dificilmente alguém vai chegar para fazer uma coisa muito bonita. Boa parte, infelizmente, é problema, né? Dependendo da área que você escolher, penal, a maioria é problema, né? Então, é muito interessante. A gente tem que lembrar quais são os problemas que eu posso solucionar. Os que eu sei, né, e posso solucionar. E pensar isso lá no legal design, no marketing jurídico, para vender, para atrair, né? Mostrar o problema. Eu sempre faço um post por semana. Normalmente na segunda é na área de direito digital, na quarta-feira eu sempre faço na área de direito de empresa e na sexta-feira sobre direito médico hospitalar. Qual é o problema dessa área? Hoje, aqui na região que eu posso atuar, ou na parte do direito online que eu consigo atender clientes online. Qual é o problema? E vou lá e faço uma informação em cima daquilo, ou pego algo atual em cima daquilo e construo uma publicação, monto um postzinho informativo. O detalhe legal da gente simplificar a comunicação agora, Elizabeth, responde isso para o pessoal lá, tá? Do jurídico. O legal da gente simplificar é que a gente vai estar mostrando que tem solução para aquele problema e a gente não vai estar dando o nosso remédio, que a gente se esforça para estudar 5 anos de direito, mais alguns anos para passar na OAB, mais alguns anos de especialização, mais uns anos de prática, e a gente vai estar entregando aquela linguagem super marcada, com todos os artigos de lei, que algum colega vai lá e copia. Às vezes copia errado, o que me irrita mais ainda é quando copia e aplica errado. Se aplica certo, beleza, segue o fluxo. Eu não consigo atender todo mundo, então melhor fazer assim, que outros trabalham. Mas a gente vai estar dando todo, né, o trabalho nosso de mão dada, de mão beijada para a pessoa. E a pessoa vai lá e vai usar. E quando a gente simplifica, a gente trabalha com o cliente, que é quem nos interessa. E isso é muito interessante. E por último, a parte de comunicação, a gente está na parte ética, é não parar de se comunicar. Existe um pensador, um comunicólogo, um cientista da comunicação, Václavix, ele falava, né? Ele sempre dava a teoria do sapateado. Se você está num quarto de hotel e tem alguém com um dançarino de sapateado no quarto do lado, e ele vai começar, né, bater o sapato dele lá, você vai falar, olha, tem um profissional de sapateado aqui do lado. Pode incomodar, pode irritar, mas você vai saber que tem um profissional de sapateado do outro lado. Se um cachorro latir no outro quarto, você vai saber que tem um cachorro do outro lado. Agora, se não tem alguém lá naquele quarto, aquele quarto está vazio, né, a gente tem a frase do falecido Marcel Mourceau, um artista francês que era mímico, que ele tinha a seguinte frase, né, que o silêncio é o mais eloquente dos discursos. Se você não se comunica, as pessoas vão achar que você não precisa trabalhar. As pessoas vão achar que você não precisa, né, realmente estar atuando. Se você não se comunicar, você vai estar realmente se desligando. Então tem que postar todo dia? Não. Tem que vestir sua roupinha, fazer sua barba para as mulheres, né, papinha da maquiagem que eu sei que precisa. A mulherada gosta, tá linda, mas tem que se maquiar. Eu vejo pela minha aqui, tá linda, mas tem que se maquiar. Se arruma do jeito que você gosta. Isso é marketing também. E você vai sair, você vai lá na sua OAB, se oferecer para trabalhar numa comissão de uma área que você entenda. Ah, mas o presidente eu não gosto dele. Não faz mal. É pela OAB, você não está lá pela pessoa, você está pela instituição que representa a sua categoria. Né? Vai participar de uma comunicação, de uma comissão, isso vai comunicar o seu trabalho. Você vai lá, de repente, se ofertar para um cursinho ou para uma universidade, ir atrás, mostrar que você é autoridade naquele ramo e dar aula. Você vai lá, de repente, na sua vizinha, né, bater um papo e tudo mais, e falar, olha, sou advogado, está aqui meu cartão, algum dia se precisar. Ah, vizinha fofoqueira. Pois é, dá teu cartãozinho, vai fofocar que você é advogado, eu sempre brinco com isso, né? E a gente não pode parar de se comunicar, cara. E não é só em rede social, não é só online. Mas aproveita, porque o online, ele dissipa, ele amplia. Se a pessoa é ruim e vai para o Facebook, ela vai fazer coisa ruim lá. Se a pessoa é boa e vai para o Facebook, ela vai fazer coisa boa lá. A internet, ela amplifica. A tecnologia, de uma forma geral, não quero entrar na teoria da comunicação, ela amplifica aquilo que a gente já é. Se a gente é um bom advogado, nós vamos amplificar isso. E eu vejo que é o caminho que a gente tem que usar também. Né? Não dá para ficar silente nesses canais.
Tem que ter rede social? Tem. Tem que ter TikTok? Olha, eu tenho o meu para uso pessoal. Tem Instagram? Tenho. Misturo vida social, festa, balada à noite, saio com a minha mulher ali, passeio, tudo mais, curto, brinco com o meu cachorro, beleza? Vou lá, estou no meu escritório, passo um café, sento, faço um trabalho meu, mostro o meu lado profissional, informo. Eu gosto de fazer assim. Nos meus dois Instagrams, que eu tenho o profissional e o pessoal, eu misturo isso de uma forma leve. A palavra que eu ouvi do meu sócio, que eu nunca mais vou tirar de uma aula minha, de uma palestra minha, com sofisticação. Lembre que sofisticado não é nada oneroso, né? Não é nada rico, é algo que representa aquilo que você sabe. E aí está a magia. E por fim, respeitar a ética. Ricardo, uma hora a gente consegue ler o estatuto e o código de ética. E eu me pergunto, né, além do semestre inteiro de direito, quem depois da faculdade lê, né, realmente, além de quem Ninguém, trabalha né? nas comissões, né, lê esses dois textos ali que são fundamentais, segredinho aí, que dá para a gente fazer ações aí bem interessantes contra a atuação indevida de colegas, a colega que sacaneou o cliente, que a gente tem campo para atuar para nos defender também, que são dois livros básicos do direito que a gente deveria tirar uma hora por ano e reler, né? O Estatuto ali e o Código de Ética são duas práticas simples, né? Que é respeitar a ética profissional. Quem escreveu aquilo ali, às vezes dá vontade de matar, né? Que a gente fala, pô, mas como é que não posso botar uma placa aqui, né? Divórcio em 10 vezes sem juros, né? Como é que eu não Uhum. posso, né? Por quê? Para não mercantilizar, para que você seja visto, o advogado, com uma certa hierarquia de respeito profissional, não de superioridade para diminuir o cliente que é leigo, às vezes, na ciência jurídica, mas hierarquia de respeito, né? Eu brinco com aquela frase típica, né, que tem o doutor advogado, mas você não é doutor. Eu sou uma pessoa que no dia a dia não costumo usar, eu uso por respeito nos ambientes que costumeiramente se usam para minha comunicação bater naquele campo. Se eu vejo que o juiz gosta, não é puxa-saco, não, é respeito a ele para não gerar intriga. Mas o doutor, que tem às vezes do advogado, ele não está ali em vão. Ah, é brincadeira, né? Não, nem é doutor, não tem doutorado, enfim, é aquela discussão que eu nem entro no Uhum. mérito. Mas vamos pegar pelo princípio social, né? Vamos estudar lá no princípio social. Por que as pessoas chamam, num contexto geral? Eu falo, os melhores clientes que nós temos não é puxa-saquismo. Eles entram no escritório e falam, eu queria falar com o doutor, né? Eu acho bonito, porque ele não tem uma inferioridade, ele tem um respeito por saber que ele precisa de um advogado, que ele escolheu aquele advogado que é bom naquela área, porque ele respeita aquela pessoa que estudou e que vive aquilo e que comunicou de alguma forma para chegar naquele cliente. E a minha dica é, né, faça um trabalhinho de casa. Sentem aí no final de semana, eu aprendi no domingo, é dia de comer churrasco no Rio Grande do Sul, estou longe do Sul, mas vou manter esse hábito porque é saudável e saboroso. Né? Antes do churrasquinho ali, meia horinha. O que eu atuo realmente? Tira do teu portfólio aquilo que você acha que vai fazer. Eu brincava muito com o meu ex-sócio que, direito administrativo. Cara, ele nunca fazia direito administrativo. Né? Tira. O que você atua? É isso. Eu só faço inventário. Seja a pessoa mais foda na sua quadra de advocacia de inventário. E mostre isso. Fale sobre isso. Conduza os clientes a perceberem, não a chegarem ao seu escritório, a perceberem que você é referência. Construa um cardzinho ali no Canva, depois muda as palavras, mostra para a mãe, mostra para o pai, mostra para o tio, mostra para o colega advogado, pede opinião, tá? Quem quiser me chamar no Instagram lá, @adv Felipe Pires, o Felipe com PH. Ó, o que achou? Cara, eu troco figurinha direto com colegas aí sobre marketing. Tem um que tá nas dancinhas, né? E eu, hoje para trás, ele postou, eu falei, cara, o que achou da dancinha que eu fiz ali com a musiquinha do direito? Falei, achei o máximo para dar risada. E se você captar um cliente, me avisa que eu vou ensaiar a coreografia. Eu, Ricardo, eu tenho a minha meta hoje de comunicação. Eu preciso captar um cliente a cada 10 dias pelo meu escritório digital. Essa é a minha meta. A cada 10 dias, um novo cliente. O último cliente que chegou até mim foi porque pegaram uma imagem dele, converteram em meme, postaram na página do Facebook, e ele, eu sei que isso aí tem a responsabilidade, tá dando moral, o cara me trouxe tudo pronto. E eu falei, tem mais além disso. Tem o saneamento do seu direito, que as pessoas venham pelos mesmos canais a público pedir desculpa, para você sanar, não vamos pensar só no dinheiro. O juiz tem que Aham. enxergar o direito, e não o dinheiro que você vai botar no bolso aí para poder ficar feliz. E ele é verdade, né? A gente tem essa missão de voltar, né, o retroagir ao que é fundamental no direito. Pessoal,
Espero ter contribuído, né, ainda que sucinto, né, deixo aberto aí para perguntas. Já quero agradecer ali a participação da Elizabeth, que trocou ideia, que desconcorda 100%. Que bom, Elizabeth. Não fuja do teu caminho, né? Faça esse uso de agressividade, não física, por favor, né? Nem de machucar nenhum colega com palavras. Mas quando a pessoa falar que a linguagem dele é desvalorizar a profissão, pede para ele, então, explicar para um cliente dele, né, o que ele faz sem usar a linguagem do direito para ver se ele não vai melhorar. Né? Pede para ele explicar para o chefe dele o que ele faz, então, com a linguagem dele. Porque tem Uhum. gente que contrata que, nossa, fala bem, eu não entendi nada. Para mim, isso não existe, né? É a pessoa que contrata porque não entendeu, uma hora vai se arrepender. Agradecer a Mariane ali, que gostou da palestra também. Obrigado, Mariane. Ao Diego também. Obrigado, Diego, pela participação aí. E estou aí à disposição. Já falei no meu canal antes, né? Deixo para vocês ali disponível para que a gente possa trocar ideias bem tranquilo. Atuo hoje assessorando escritórios e colegas advogados, sim, mas, cara, eu gosto de conversar, né? Gosto de Uhum. bater papo, trocar ideia, que a gente possa realmente ali ah, falar mesmo sobre a atuação do advogado em especial. Eu tenho colegas que não são advogados, mas que atuam no direito, aí querem, né? Tem um amigo meu que é juiz e professor, e ele tem um Instagram dele, e ele também dá aula para cursinho ali. Depois, quem me seguiu, eu vou seguir de volta. E aí ele fala, né, como é que eu posso melhorar aqui meus vídeos e tal? Cara, eu falo assim, assim, assado, ele bota a questão e tá bombando, né? Agora ele tá bombando. E eu falei para ele, falei, cara, que lindo o teu trabalho. Porque tu não tem por que fazer isso. Tu não tem, tu é juiz, tu não precisa, né? Uhum. Tu tá ali tranquilo, não falo pelo financeiro, falo pela tranquilidade, ele não tem que captar cliente. Para ele é até ruim para ele às vezes, né? Ele tá lá dando informação. E ele um dia comentou, ele, Felipe, sabe que eu notei que algumas audiências, as pessoas que viam meu nome, algumas seguiam e conheciam, um dia na audiência uma pessoa comentou que tinha visto uma informação que eu tinha dado e comentou com o advogado dela. E o advogado trouxe aquilo para o processo, que é uma coisa simples que facilita a vida do judiciário. E eu falei, tá feita a minha missão, ele brincou, né? Tá feita a minha missão, eu não preciso mais, né, trabalhar, porque isso aí para mim foi o auge, né? Se uma pessoa entendeu a mensagem, eu espero que eu que flua com vocês também. Quem assistiu o vídeo ao vivo, assistiu depois aí na Cogni, no nosso canal dali do YouTube, né, saiba disso, né? Que eu tô aqui hoje a convite do grande Ricardo aí, que já é um grande amigo, um amigo virtual, né? Opa. Amigo virtual antigamente era os Tamagotchi, né? Ah, Os sim, é. Pou que tinha no. Os Hoje, amigos avatares. virtuais são de advogados aí que a gente está trabalhando junto. E eu estou à disposição e que se um de vocês entender que o legal design é uma prática simples, vocês podem pesquisar, podem ir atrás, tem livro, mas eu tentei resumir, né? Tirar da ciência, tentei traduzir para que vocês pratiquem essa tarefinha de casa. Elaborar os produtos e serviços de vocês, tornar isso um produto de prateleira. Se eu fosse colocar numa caixa, igual uma caixa de sabão hoje, né? Qual é hoje lá? Homo Progress Roupa Branca, né? Felipe Pires, advogado de direito digital, direito médico, direito de empresa, fechou, tá aqui. Amo o extrajudicial, eu não gosto da palavra blindagem, né? Dando uma dica para quem o pessoal fala em blindagem, né? Blinde sua empresa. Quem bota blindagem é que está andando em lugar perigoso e vai levar tiro. Uhum. Eu gosto de falar em proteção e compliance, né? Porque eu gosto muito do extrajudicial. Pensem nas palavras, vai lá entender o sentido delas, porque elas mexem no subconsciente das pessoas. Uhum. Troca ideia aí, estou à disposição. Coloca na caixinha de vocês os produtos e comecem a realmente levar ao público de vocês para que as pessoas possam querer consumir vocês como direito, né, pessoal? A gente está ali, É. o direito, né, o jurídico tem que agregar valor. Não é só resolver problema e ter revistinha de políticas. A gente está ali para solucionar problema e também para as empresas ou pessoa física falar: meu advogado é o Ricardo, eu estou tranquilo, vou poder sair na noite, fazer festa. Quando eu for preso, tem o Ricardo que vai lá me ajudar, né? Já Ou a acontece. empresa, né? Tem gente que fala assim dos colegas penalistas, né? Ou então a minha empresa é segura, estou fidelizando meus clientes porque o meu jurídico está em dia, meus clientes podem ficar tranquilos, os dados foram protegidos, né, com a adequação feita pelo doutor ou pelo escritório X. Pessoal, Isso obrigado aí. pelo espaço aí, estou inteiramente à disposição se tiverem perguntas. Legal, muito bom. Parabéns aí, Felipe. Quem quiser aí fazer alguma colocação, fazer uma pergunta, fique à vontade, que aí a gente pode finalizar aí também. Muito legal. Se quiser colocar aqui no chat, mas, Felipe, parabéns, foi excelente, como sempre, né? Já sabia que ia ser muito agregador, até porque em todas as nossas conversas
a cada dia surge um conceito novo. Acho que é muito legal nesse sentido. E a questão do legal design e associado ao marketing jurídico é exatamente essa quebra de paradigma, né? Então, assim, aí eu vou fazer a minha colocação aqui, depois abrir também para o pessoal, mas é uma coisa que eu aprendi. Independente do mundo jurídico, como você falou, as atuações são muito distintas, a gente não pode misturar. Eu também sou advogado, sou empreendedor de tecnologia, mas eu procuro sempre dividir muito para não misturar algumas coisas, né, e respeitar os clientes e toda a competição que nós temos aí com os profissionais. Mas uma coisa que eu aprendi, você precisa respeitar duas pessoas nessa relação de negócios, né? Uma, que é respeitar a si mesmo. Então, toda essa parte da elegância, educação, independente do seu nível intelectual, você precisa realmente ter essa elegância e respeitar a si mesmo como um profissional, né? Como você quer ser visto, né? Então, você criar a sua marca, você falou muito bem aí, eu acho que é bem interessante, é criar a sua marca, criar quem é o Felipe, até onde ele vai profissionalmente, qual que é o diferencial. Acho que o que é mais difícil de nós identificarmos é materializar, materializar o nosso diferencial. Por que o Ricardo, por que o Felipe é diferente dos demais, e não é melhor? Na verdade, nós somos diferentes. Eu não sou melhor do que ninguém, independente se eu uso gravata ou se eu uso camiseta com blazer. Então, assim, não sou melhor do que ninguém. Então, eu tenho a minha brand, né? A minha marca, que realmente é o que eu sou conhecido no mercado de uma forma. Em segundo, respeitar o segundo indivíduo, que é o seu cliente. Então, a questão, às vezes eu tenho clientes tradicionais que eu vou de terno e gravata, o pessoal adora muito, até porque eu adoro usar terno e gravata também. Eu Só que eu também, também eu também adoro. gosto. Estou usando mais ainda ultimamente. Eu percebi. Então, o que acontece? Poxa, mas também adoro usar uma camiseta polo, adoro usar uma camiseta num calorzão, nem dá para usar blazer. Então, assim, eu respeito o perfil do cliente. Então, eu vou numa startup que o dono tem 26 anos. É. Assim, Vai de bermuda, camiseta. o cara atendeu, parecia um doido, com a camiseta florida, bermuda e croc. Aí eu chego lá, eu vou de terno e gravata? Não, eu vou de camiseta, uma calça bem alinhada. Então, acho que assim, você tem que saber dividir as coisas, né? Eu acho que o legal design é você criar esses produtos, esses serviços que realmente transmitam quem você é, não uma figura que você criou e que você está querendo vender que você não consegue entregar. Então, eu acho Perfeito. que isso é muito legal. E aí, Ricardo, eu vou pessoal, por favor, fiquem à fazer vontade, dois debate. parênteses aí de duas falas tuas bem rápidas, que isso merecia até um dia a gente fazer um outro painel, aí já me bota à Claro, claro. disposição, que é se for do branding, né, da marca. Cara, eu vou puxar a comunicação pro lado do direito. Eu abandonei o meu trabalho em comunicação e hoje só uso pro meu trabalho como advogado, dando assessoria para escritório, para colegas advogados e também trabalhando aí no meu escritório digital e no escritório que eu venho atuando hoje fisicamente aqui em Mafra, Santa Catarina. Primeiro, né? Marca. Cara, um dia um colega advogado, eu preciso criar uma logo. E ele, não, eu tenho que criar uma logo porque eu quero colocar no papel timbrado. Show de bola, fidelizar, né, a tua imagem e tal. Ele, eu queria fazer uma logo assim, 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 tá, 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 tá. Falei, legal, cara, bem interessante. Mas para que a logo além disso? Ele, não, porque eu quero ter. Show, esse é o motivo máximo, né? Então tu me mostrou que tu quer ter tua marca. E eu falei para ele uma coisa que a LPI, a Lei de Propriedade Intelectual, me ensinou. Sabia que nós, profissionais advogados, somos os únicos profissionais que podemos registrar nosso nome como marca? Porque a gente só Uhum. pode colocar, né? Você não pode colocar lá Cogni Escritório de Advocacia, é proibido. Não, Ricardo Castro, Ricardo Cajazeiras, advogado, beleza, né? Eu tinha meu escritório antigo lá, que era o Pires da Lanora Pessotto, advogado. A gente quase, né, antes de encerrar, se nós fomos manter o escritório, a gente ia registrar a nossa marca. Somos os únicos profissionais. Nenhum outro profissional pode registrar um nome como marca. Tipo, tem uma loja lá, fulano de tal da Silva, né? Colocar lá materiais de construção, vai registrar esse nome. Você não consegue registrar. não mesmo. Então a gente tem esse benefício. E aí entra aquele mérito que vem no branding, que eu falo que o branding é isso que tu falou. Hoje eu botei um blazer, mas eu te juro que um pouquinho antes de começar a fazer aqui a fala, eu pensei, cara, eu quase te mandei uma mensagem, cara. Eu falei, eu ia escrever, eu falei, não vou mandar, que o cara deve estar tucanado, correndo, cansado. Que eu ia pedir,
terno e gravata, camisa e paletó, ou minha camisa do Star Wars com Darth Vader em cima dos ombros. Opa, a minha aqui, ó. É isso aí. A minha camisa que tá. Então, não, o cara tá com camiseta do Darth Vader. Como é que eu não vou? Como é que não vai, né? Eu juro pra ti que eu cheguei a pegar a camiseta. Na Eu me próxima. troquei agora há pouco, eu tava de camisa, que eu tive que sair. Mas eu Eu falei, ia. não, já passei do horário, tô em casa já. Exatamente. Eu também estou em casa, né, mas eu pensei assim, justamente no branding, na marca. Sim, Quem exato. vai assistir isso aqui, né, a da Cogni? Será que algum dia algum empresário vai estar assistindo esse vídeo e vai ver o Felipe falando e o Felipe, pô, tava de terno e camisa, me passa uma seriedade. Porque para eu, né, e eu tenho 34 anos, para eu ir de moleque, né, é muito fácil, né? Eu boto às vezes umas camisetas assim, um tênis e vou embora, né? Então a Sim, gente passa por isso. E é justamente essa marca, esse branding que a gente tem que pensar, né? O cliente hoje nosso, dentro do campo aqui, que eu pensei, pô, vou participar de uma palestra, quem vai assistir, né? Vou estar ali participando com essa oferta de poder comercializar através da informação. O que eu tô? Vou estar botando isso. Mas, cara, eu brinco, né? Ali no escritório eu já comentei com meus colegas. Eu falei, ó, de segunda a quinta, beleza. Na sexta-feira, se alguém rir da minha camiseta do Star Wars ou da minha é, meia do Darth Vader, eu falo, nós vamos brigar, aí nós vamos sair no soco, né? Aí não tem, não pode rir, porque sim. é minha escolha, eu tô do lado negro da força e não tem briga, né? E eles olham com aquela cara assim, o que esse nerd tá falando aí? Mas sabe o que que acontece? Na verdade, assim, eu também sou um pouco geek, né? Na verdade, é pelo Um lado pouco. de tecnologia, startupeiros, a vida inteira sempre andando com uma galera muito descolada, isso, criando soluções. E aí, na verdade, é exatamente essa questão, eu percebi o quanto que essa leveza me ajudou a estar mais próximo de pessoas que eu tenho certeza que muitos advogados não conseguiram nem chegar perto. Eu Exatamente. conheço, por exemplo, eu andei de bicicleta com a Ariel da 99. Eu conheço o Kogut, que é um dos. Cara, a gente bebeu, ficou bêbado num barzinho, fechamos o negócio. Com o Kogut, poxa, Kogut, que é um dos investidores aqui do Brasil, que é o dono da Maicon. Bah, Então, que massa. assim, cara, assim, então, assim, muitas pessoas que a gente teve proximidade, conversamos assuntos extremamente delicados e complexos, e conversas às vezes de camiseta, às vezes de terno e gravata, às vezes só de blazer, de camisa. Então eu nunca tive muito essa questão e respeito todos os colegas, tem vários até que participaram aqui que só usam terno e gravata, sempre, sempre, sempre advogados que só usam terninho. Cara, eu respeito, cada um tem a sua marca, cada um tem a sua Atinge seu abordagem. público, né? Tem o seu, não, tem o seu público, a sua marca, né? Eu acho que é uma identidade. Quando você tem uma marca, você tem um perfil, uma abordagem própria sua, independente do que você se veste, o que mais importa é exatamente o que você está entregando para eles. Tanto que uma vez eu cheguei num cliente de uma reunião, fui para outra, eu estava de terno, cheguei no cliente, cheguei no corredor, a empresa inteira, os caras, que é isso, doutor? Tá acontecendo, é fiscalização, vejo de terno e gravata hoje. Cara, os caras pegaram no meu pé e é difícil, né? O advogado não tem tanta intimidade com o pessoal da empresa, e lá, porque eu já dei treinamento para todo mundo, tudo. E aí, Sim. nossa, foi muito engraçado até, eu falei pro pessoal, falei, cara, que doideira, né? O negócio, essa Eu tô advocacia, o vendo ali direito uma, digital proporciona isso, né? Tô vendo a manifestação dali, ó, da minha colega de trabalho do escritório aqui de Mafra, a Stephanie. Eu apoio a camisa do Darth Vader no escritório. Amanhã, deixa eu pensar. Não, amanhã dá assim, prometido, não vou atender cliente. Camiseta do Darth Vader, então, com blazer, tá anotado, Stephanie. Quero fazer o Isso postzinho aí, já anota ali que eu vou estar ali amanhã lá do Negro da Força invadindo o escritório. Ó, o isso Diego aí. também apoiou ali, então amanhã é dia de usar a É. camiseta do Darth Vader, fechou. E uma Mas outra só, observação que eu falo, né, quer dizer, a mesa que eu coloquei antes na fala ali no slide. Eu tenho 3 software houses que eu atendo. Uma muito séria, né, que trabalha com sistemas para mercados, banco e tudo mais. A outra trabalha mais com aplicações. E a outra trabalha com criação de jogos. Os três são clientes meus. Uma está no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e a outra em Santa Catarina. uhum, A essa aqui é super séria, né, super fechadona ali e tudo mais. Normalmente, quando eu fui lá, eu optei, né, pela camisa, né, ou uma calça jeans, tênis e camisa e tudo mais. O outro rapaz ali, que é o dono da software house aqui de Santa Catarina, que é o financeiramente melhor de todos, foi o cliente que eu fechei no lugar mais impensado do mundo. Estava jogando PlayStation, jogo online, jogando Red Dead Redemption, jogo de faroeste online. E ele, pá, tu joga, ele viu ali, tinha meu perfil, ok. Vou te adicionar para nós jogar junto. Conversa vai, conversa vem, já conhecia da cidade.
papo vai, papo vem. Comentei, pá, como tem alguns dados que acabam vazando aqui no jogo, né, algumas coisas. Ele, que é? Eu falei, LGPD. Ele, cara, minha empresa tem que fazer essa parada aí. Fechei para mim, não, tinha assinado. Essa parada, né? Fechei um contrato jogando Red Dead Redemption online. Ó, já tem uns aí, ó, falando ali, Red Dead, bom, vamos cavalgar. Vamos, Nunca Elizabeth, joguei, mas deve ser legal, né? vamos marcar aí uma cavalgada LGPD, todo mundo ali para poder jogar. Então, assim, qual é o ambiente, né? Eu tava de pijama, sentado no sofá jogando, É né? respeitar o perfil e o ambiente do seu cliente. Eu acho que é isso Exatamente. aqui. É isso eu falo que serve para advocacia. Uso muito como professor, né? Vou para a sala de aula, cuido muito o jeito que eu vou me portar, as palavras que eu vou usar, a roupa que eu vou vestir, porque o aluno é igual ao cliente, ele vai te olhar, ele vai te Uhum, analisar. E não é só com os olhos, né? Não vou entrar na uhum. leitura não verbal, que é uma outra ciência que eu amo, mas você está sendo analisado o tempo inteiro. Ou, né, como eu digo que eu postei uma foto tomando tequila, dia para trás, aqui numa vila gastronômica aqui, quer dizer, tinha um bar servindo tequila do lado, eu postei o videozinho do cara queimando a tequila ali, e o pessoal já olhou para mim assim e falou: Ah, tava tomando tequila lá e tá. Eu sou assim, que nem eu falei, eu não me preocupo se o meu cliente super empresário ou se o meu cliente ou meu aluno, você vai ver que eu estou Uhum, tendo uma vida, né? Então uhum. é muito isso. Tu tem que se portar, né? Sou muito fã Sim. aí de várias pessoas, eu falo, admiro professores e tal, amigos. Cajazeiro é um que eu falo sempre, né? Eu vejo ali o cara posta uma foto lá, curtindo com a filhota, beleza, passeando, né? Faceiro no outro dia dando uma baita palestra ali no terninho alinhado, e é isso que representa. A advocacia Sim. está nisso, tá no nosso dia a dia. Infelizmente, infelizmente, quando a gente escolhe ser advogado, é 24 horas. E aí a gente É, não pode parar de se ofertar como produto e serviço, sim. lembrando, de forma sofisticada, né? Exato. Sempre, né? É com Sempre. ética, né? É isso aí, o mais Exatamente. importante. Mas legal. Bom, acho que o pessoal também daqui a pouco vai querer jantar, né? O pessoal já está Beleza. precisando sair, mas ah, vai ficar gravado. Estaremos aqui no YouTube também. Agradecer, Felipe Pires, grande profissional da região sul do país, aí dominando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então, com Exatamente. Estou na certeza. divisa com o Paraná agora aqui, com Santa Catarina, mas Em breve em optando São pela Paulo parte. também, né? Esperamos recebê-lo Olha, aqui em São Paulo. eu tenho uma meta minha de viagem aí com a namorada, e aí eu já falei, né, que eu tenho que passar pelo menos um dia, dois nos lugares. Eu gosto, trabalhei com turismo e falo, nós temos que parar um dia, dois no lugar que a gente vai sair. E São Paulo é um lugar que pretendo conhecer um pouco Sim, melhor, só e me com ligar aí. certeza vamos nos encontrar. É isso aí. Não, muito legal. Muito obrigado pelo convite. Excelente. O pessoal está elogiando muito aqui. Excelente apresentação. E com certeza nós vamos falar sobre o assunto. Em breve lançaremos aí o nosso curso de Legal Design e Marketing Digital específico também, aí já com técnicas bem mais avançadas, Mão na massa, né? mão Mão na na massa. massa e construir, porque não é fácil, né? Na verdade, é um trabalho constante. É exemplo, tudo que a gente tem aqui do seu escritório, tudo que a gente montou na Cogni, a própria Privaton é realmente um estudo de legal design, onde nós criamos aí um conceito, né, específico, com profissionais. Então, todos os profissionais que foram convidados é porque eles respiram exatamente essa maratona da privacidade e disruptivo, né? De uma forma totalmente Exatamente. diferente. Então, muito obrigado. Em breve estaremos de volta novamente aí. Obrigado a Obrigado, mestre. todos. Boa noite a todos e bom descanso. E quem assistir depois no offline, manda recadinho aí também, que a gente está sempre disponível. É isso aí. E nos sigam nas redes sociais, estaremos aí sempre de portas abertas. Valeu, pessoal. Muito É nóis. obrigado. Grande professor Edson Fonseca, grande abraço, Opa, Elizabeth, todos aí que participaram aí. Grande prazer, Fernanda, Gerson, a grande Hilda, que sempre está aqui conosco, Mariane, Poliana, Stephanie, então, sempre o pessoal, Arthur, Carolina, sempre o pessoal que está sempre acompanhando a gente, Adriana, Andréia. Então, vamos nos ver aí nos próximos painéis, né? Temos até sexta-feira aí, recheado de eventos. vou estar presente em quase todos que tiver tempo. Conta comigo, mestre. Opa, Valeu. com certeza. Obrigado, Felipe. Vamos lá descansar e que amanhã tem mais, né? Perfeito. Um abraço. Obrigado, um abração a todos.